Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite e seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. No Pauta em Debate desta noite, nós vamos receber aqui na bancada o Dr. Aldo Pedalino para tratar do tema bruxismo. Dr. Aldo, muito boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Esse é um tema interessante porque muitas mães acabam observando os filhos ao dormir esse ranger de dentes, e não só filhos, crianças, mas também adultos. O que é de fato o bruxismo? Pois não, o bruxismo é o fenômeno de ranger os dentes. E esse ranger dos dentes tem características fisiológicas e características patológicas, dependendo do grau em que ele se manifesta. Quer dizer, quando o senhor fala fisiológico, seria algo normal. O nosso organismo ele reage dessa forma de maneira natural. Nós temos várias fases do sono. Em uma dessas fases vai haver um pequeno ranger dos dentes, e como a mãe está próxima do filho, ela vai observar que ele vai ficar batendo os dentes. Enquanto estiver esses movimentos fisiológicos, não vai haver desgaste nos dentes, não vai haver nenhum problema na alteração do sistema estomatognático. No momento que se tornar patológico, ou seja, por algum motivo externo, essa criança começar a exagerar nos movimentos, vai acontecer desgastes dentais, vai acontecer sintomas de dolorosos, dor de cabeça, dor musculares, alterações cervicais, na articulação, etc. Aí se torna patológico. No caso, essa identificação patológica, isso pode ocorrer na infância, mas também a pessoa pode atravessar a infância e acabar constatando isso na fase adulta. Seria melhor perceber já na infância. O bruxismo, ele está, juntamente com ele, está relacionado ao apertamento dentário, né? Esse apertamento, ele tem características patológicas, né, que está envolvido com uma série de problemas genéticos, externos, internos, e óbvio que se nós fizermos uma avaliação precoce desse apertamento, desses desgastes, desse bruxismo, a intervenção vai ser mais efetiva e nós vamos ter resultados melhores e vai evitar uma série de desgastes, de problemas com o paciente, tanto a criança quanto o adulto. Doutor Aldo, qual seria assim a consequência mais direta do bruxismo, desse ranger de dentes na perspectiva patológica? Qual o impacto mais negativo que isso traz para a pessoa, para a saúde da pessoa? Inicialmente, esse paciente que tem esse apertar e esse ranger de dentes de uma maneira patológica, ela vai desenvolver uns desgastes de dente e abfração. A abfração vai ser uma retração da gengiva. Então ela vai começar a ter sensibilidade nos dentes e pela gengiva, por essa retração gengival, ela vai começar a ter sintomas dolorosos na articulação temporomandibular, porque vai ter uma pressão muito grande pelo desgaste dentário, vai haver uma alteração muscular nos músculos da mastigação, podendo envolver também a região cervical, porque existe uma relação muito íntima entre a região cervical, o pescoço e os músculos da mastigação e os dentes e a articulação temporomandibular. Ou seja, a pessoa que tem problema cervical, ela pode até começar a tentar identificar a causa e chegar ao bruxismo. Sim, a gente sempre fala que os problemas cervicais podem ser ascendentes ou descendentes, né? Pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, esse paciente ele pode ter problemas cervicais e estar relacionados com distúrbios da articulação temporomandibular e distúrbios por apertamento exagerado e o bruxismo, que é o ranger dos dentes exagerado patológico, como eu havia falado. O senhor havia colocado que
esse ranger dos dentes, da perspectiva patológica, ela pode ser causada por vários aspectos, inclusive genético. E também o senhor havia colocado a questão do estresse emocional. Hoje nós vivemos num contexto de muito estresse. Esse estresse que as pessoas colocam no dia a dia, isso desencadeia o bruxismo? O estresse emocional é um dos grandes fatores que vai desencadear o apertamento e o ranger dos dentes do bruxismo. É interessante, Clodemiro, que o paciente que nos procura, normalmente ele já chega com um estágio mais adiantado da doença, da disfunção temporomandibular. E ele chega num nível que ele já não sabe mais se ele está apertando porque está doendo ou porque dói que ele aperta. Então a pressão que ele existe, ou ele aperta porque dói. Então a pressão que ele tem na articulação, na boca, é tão grande que ele acaba apertando os dentes. Mesmo sem a dor. E quando tem dor, ele aperta também. Aí isso já veio depois do estresse emocional e junta tudo. Né? Então, no momento que essa musculatura do paciente voltar à normalidade, trabalhar os lados direito, lado direito, lado esquerdo, os músculos da mastigação, os músculos cervicais estiverem trabalhando coordenadamente, ele já vai conseguir controlar. Ele fala, opa, esse apertamento é de estresse, eu vou conseguir controlar. Ou seja, se ele consegue controlar do ponto de vista emocional, isso também perpassa uma aprendizagem em relação, por exemplo, à alimentação, à questão da mastigação? Sim, sem dúvida nenhuma. No momento que ele já tem controle, que ele sabe que aquele apertamento ele consegue controlar porque é emocional, ele vai já ter uma alimentação mais satisfatória, ele vai ter uma vida bem mais satisfatória, porque ele vai ter um equilíbrio muito maior na mastigação, na musculatura, no posicionamento articular, nos dentes e assim por diante. Então, esse estado patológico adiantado leva o paciente a não saber de onde que está vindo a dor. Ele sabe que é um apertamento, há uma dor e ele não sabe mais distinguir de onde que vem. No momento que ele tem a solução do problema, ele consegue já ver, opa, isso eu estou apertando, não vou apertar. Agora, doutor, esse apertamento dos dentes causado por um estresse emocional, isso o paciente busca o quê? Uma solução para esse problema com um dentista, ou ele tem que ter um acompanhamento também psicológico? Ou os dois juntos combinados? Inicialmente, nós temos que trabalhar a parte estrutural, né? Que são os músculos, né? São vários músculos da mastigação que tem que voltar à situação de normalidade. Nós temos que reposicionar essa mandíbula, os dentes que estão gastos têm que ser reconstruídos, a estrutura tem que voltar ao normal. Se persistir esse apertamento, esse bruxismo, nós temos que procurar um atendimento psicológico. Às vezes, Clodemiro, o paciente tem dores por anos, fica 20, 30 anos. Aí você consegue reestruturar, está tudo bem, ele fala, a dor continua. Então, o que acontece? A gente tem que encaminhar para um neurologista, um psiquiatra, porque essa dor, ela foi reconhecida pelo organismo como parte dela. E ela tem que ser apagada da memória no sistema nervoso central. Então, vai ser o medicamento que vai nos ajudar a com que o paciente não sinta mais essas dores. E o senhor tocou numa questão que é o uso de medicamentos. A depender de determinado medicamento que a pessoa utiliza, isso pode também trazer implicações no apertamento dos dentes ou propriamente no bruxismo? Sim, a gente sabe que hoje os antidepressivos, eles têm como ponto negativo, efeito colateral, o bruxismo. Isso todos os neurologistas sabem e isso infelizmente acontece. Então, é uma ação importante numa hora certa, correta, e depois que conseguiu controlar essa dor, o ideal é diminuir os medicamentos e viver sem os medicamentos em situação de normalidade, sem dor. Sem dor. Doutor Aldo, uma outra questão, desgaste de dente. Isso é um fator muitas vezes natural? Ou quando se observa isso, é algo que está implicado ao bruxismo ou diretamente ao apertamento dos dentes? Ou, em outras palavras, o ser humano ele tem um desgaste natural dos dentes ao longo da sua vida? Existe um desgaste natural,
mas o desgaste natural é diferente de um desgaste patológico, né? Então a gente às vezes vê, é bem fácil de fazer um diagnóstico diferencial. O desgaste patológico é bem radical mesmo. O paciente vem, é uma plataforma, assim, não tem nenhum desenho, não tem nenhuma cúspide, né? Não tem desenho nenhum dos dentes. Então esse desgaste é preocupante. E às vezes o desgaste, o paciente vem com desgastes nos dentes e não tem o bruxismo e não tem o apertamento. Aí nós vamos ver, ele tem refluxo. O refluxo também o refluxo causa o desgaste dos dentes. O ácido que vem do estômago desgasta dos dentes. E dá pra gente saber e fazer esse diagnóstico diferencial também. Então a gente tem que estar atento, né, para saber qual que é a origem do problema e atacar essas causas e resolver o problema. Por exemplo, esse paciente que é para o refluxo, então vai encaminhar para o médico. Vamos restaurar esses dentes. Provavelmente ele está com dor, está com musculatura alterada. Vamos tratar a musculatura. Se tiver algum problema cervical mais grave, encaminhar para o fisioterapeuta. É um multidisciplinar. É interessante que o senhor coloca aqui a saúde bucal, ela é tão delicada e por meio dela você consegue diagnosticar outros problemas que estão correlacionados com a nossa saúde do modo geral. Sim. Em relação ao bruxismo, por tudo que o senhor já colocou aqui, existe um tratamento, né? Seja lá no início ou numa fase mais avançada. Esse tratamento ele perpassa o que necessariamente? O desenvolvimento desse tratamento é inicialmente nós detectarmos a origem, né? A causa, como a gente já tinha falado. A partir daí, nós vamos criar uma nova oclusão dele. Então, nós vamos impedir que aquela oclusão fique em contato durante o tratamento, com o uso de placas. Essas placas não vão ser eternas, essas placas vão ser um período de 2, 3 meses para que esse paciente volte à condição de normalidade. Enquanto isso, nós vamos fazer uma fisioterapia nos músculos da mastigação. Vamos tirar dor, tirar inflamação, fazer com que o paciente abra a boca, feche a boca sem desvios, sem dores. Voltando à normalidade, eu já vou estar com a mandíbula na posição correta e aí nós vamos reconstruir os dentes. Às vezes tem que fazer ortodontia previamente, depois encaminhar para prótese, restaurações, implantes. Depois que finalizou, que o paciente está em situação de normalidade, e o côndilo bem posicionado, a articulação bem posicionada, a mandíbula bem posicionada, os músculos em situação de normalidade, o paciente sem dor, aí nós vamos fazer uma placa e esse paciente vai usar a placa caso ele se perceber que esteja apertando os dentes. Essa placa ela é ajustada nos dentes? Ajustada nos dentes. E aí é para uso noturno ou também ele usa durante o dia? Aí ele, depender do caso, aí né? ele vai, nós falamos para o paciente, olha, se tiver uma situação, você está passando por uma situação de dificuldade, se você está vendo que você não controla o seu apertamento, você vai usar. Pode ser tanto de dia quanto de noite. Ou não precisa usar, depende do que você vai sentir, né? Então essa placa, na verdade, ela vai proteger os dentes, porque a musculatura não, que ele vai continuar apertando. Quer dizer, isso passa por um processo de reeducação completo. E aí o que nós falamos antes, né? Desde do mastigar, do posicionamento, controle de estresse, alimentação. Né? Uma das minhas perguntas que eu faço para o paciente é, faz ginástica? Quer dizer, tem que fazer ginástica. Como é que não vai fazer ginástica? Tem que fazer ginástica, tem que liberar endorfina, tem que suar a camisa, tem que chegar em casa, deitar tranquilo. Então isso é fundamental para que os resultados do tratamento apareçam, né? Ter uma alimentação saudável, sem paranoia, mas uma alimentação boa. Então isso tudo vai culminar num resultado satisfatório. Doutor Aldo Pedalino, para a gente encerrar a nossa entrevista, com a experiência que o senhor tem em clínica, o bruxismo ele tem um índice elevado entre a população? Como que se avalia o bruxismo? É algo raro ou é algo muito presente na vida das pessoas? Não, é muito presente. A maioria dos pacientes que vêm ao consultório tem. O bruxismo fisiológico, como eu disse, todos nós temos. Em algum momento do sono a gente vai dar uma rangida nos dentes, mas isso não tem problema nenhum em termos de patologia. O que não pode é passar daí. Esse passar daí tem muitas pessoas que têm esse desvio, e isso
pode ser corrigido, né, como nós falamos, no momento que o paciente tenha autoconsciência, né, ele se percebe, ele começa a controlar esse desvio. E eu estava até lembrando aqui, às vezes, Clodomiro, o paciente chega ao consultório com a boca seca. Já é um sinal. Porque existe, dentro desses desvios, dessas alterações, existe uma hipertrofia do músculo masseter que está do lado do conduto da glândula parótida que leva a saliva na boca. E ele hipertrofia e a saliva não entra na boca e a boca fica seca. Interessante. Doutor Aldo, olha, sinceramente, muito interessante as informações aqui colocadas. Infelizmente, nosso tempo já chegou ao final. Quero agradecê-lo pela presença. Espero que, em uma outra ocasião, oportunidade, o senhor volte aqui para a gente tratar desses e outros assuntos. Muito obrigado, é um prazer. Boa noite. Boa noite. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já na sequência com mais informações para você. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E nesse segundo bloco eu recebo aqui o consultor e professor Gleiton Lima. Gleiton, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Você esteve aqui numa outra ocasião e trouxe uma discussão aqui a respeito da poupança privada. O teu tema ele teve uma repercussão positiva, porque gera discussão, gera debate. Inclusive, esse é um dos pontos do nosso programa, trazer aqui sempre especialistas com pontos de vista diversos para que você possa formar a sua opinião. Portanto, uma perspectiva bastante democrática, trazendo vários pontos de vista para que nós tenhamos, de fato, um debate aqui na nossa pauta. Eu acho que hoje seria interessante pegar um gancho, Gleiton, se você me permite, com essa informação que nós temos, de que a dívida pública no Brasil ela passou de 3 trilhões.
né? Como que a gente pode avaliar isso num quadro mais amplo, sobretudo levando em conta o cenário internacional? Veja, a dívida pública no Brasil atinge um patamar recorde, mas isso não é uma exclusividade do Brasil. Se nós olharmos, por exemplo, a partir da crise de 2008 nos Estados Unidos, que teve um impacto internacional, houve uma tendência de vários estados, de vários países, independente da atuação política dos seus governantes, mas houve uma tendência de ampliação do déficit público. Qual a sua avaliação em relação a isso? Perfeito, a sua análise é perfeita. A partir da crise de 2008, 2009, que começa inclusive a partir dos Estados Unidos, e é uma questão ética, não é uma crise ética, é importante que você deixe claro isso, você tem vários estados, várias nações estimulando o consumo. Só que eles estimularam o consumo via renúncia fiscal. Então, traduzindo, o Estado deixa de arrecadar ou ele abre mão de parte da arrecadação em setores pontuais, mas ele não corta os gastos, ele continua nos seus gastos. E no caso do Brasil, em diferentes setores, até atingindo a nós professores, com diferentes instituições de ensino foram criadas, sem que tivessem até estruturas realmente para suas demandas. Então o Estado aumenta os seus gastos e diminui as suas arrecadações na ideia de estimular o consumo. Vamos deixar o consumo para um outro encontro, provavelmente, porque é uma pauta à parte, o consumo, vamos falar de poupança em si. Então o Estado, ano a ano, vai se endividando. O maior problema, no caso específico do Brasil, né, não é nenhuma jabuticaba, mas é um caso muito específico do Brasil, é o fato de que os nossos juros são muito altos. Então, o que mais alimenta a nossa dívida não é só o endividamento constante, não é apenas a não entrada dos recursos almejados, é também o serviço da dívida, ou seja, quanto custa rolar a dívida. E nós temos a maior taxa de juros do mundo, então isso custa mais caro. Então, somado esse triplé, né, Clodomiro, é muito interessante, eu arrecado menos, eu gasto mais e tenho um serviço de dívida incomparável com o resto do mundo. E aí, o resultado? E aí você coloca um ponto interessante, porque nós, olhando para esse quadro, nós temos um serviço público de péssima qualidade. Olhando o retrovisor da história, os nossos direitos assegurados pela Constituição, eles não foram efetivados adequadamente. Né? Então fica essa sensação da população, poxa vida, o Estado tem que apertar ainda mais, e agora com a PEC, né, do teto, nós estamos praticamente dizendo o seguinte para a população: o teto com o serviço disponibilizado pelo Estado é esse e é o que nós teremos daqui para 20 anos. Né? É isso que estão nos propondo. Exatamente. Mas, por outro lado, você tem o quê? Você tem esse elemento nevrálgico que você coloca, que é o arrolar essa dívida e o pagamento de juros. Na sua avaliação, por que nós pagamos juros tão altos aqui no Brasil? Primeiro, chama-se crédito. Você emprestaria dinheiro para alguém que não tem credibilidade? Você emprestaria dinheiro para alguém que você não tem confiabilidade? Então o Estado brasileiro não transfere credibilidade. Aí sim, a corrupção tem um peso nisso. Então para rolar a dívida, eu chego no mercado, que é assim que o Estado faz, Tesouro Direto, ele lança papéis, que não é dinheiro, são papéis. Ele lança o papel 60, 90, ele lança papel e diz, eu estou pagando X%, ninguém compra. Se ninguém compra, ele tem que subir a taxa indexada dele para que a pessoa obtenha aquele recurso. Então ele imagina um risco no total e ele compra esse risco por um X. O governo então rola a dívida por 12, 30, sabe lá quantos meses, e as pessoas compraram a dívida, elas têm papéis de dívida. Na proporção em que elas vão vencendo, o Estado faz novamente rolagem. Ele faz isso todos os dias. E cada dia ele testa o mercado. Quanto o mercado aceita. Então ele paga alto porque ele tem uma credibilidade baixa. E ele tem uma credibilidade baixa por dois fatores muito simples. Porque você não tem uma política definida de Estado. Quando você tem algumas políticas de governo que não transitam. E essa temporalidade muito estreita instabiliza o Estado. Segundo, além dele não ter uma política de Estado, apenas uma política de governo, ele não tem uma cultura de estimular poupança interna. Não é o governo ter poupança, porque o governo não deve ter lucro. O lucro social deve prevalecer. O endividamento é normal para que ele possa fazer a máquina girar, atender às necessidades de aposentadoria, de saúde, educação, justiça, mas ele precisa estimular o cidadão a construir poupança. Aproveitando a carona da PEC e as mudanças que nós julgávamos pétreas, ou seja, todo mundo ia aposentar, seja lá no serviço público ou privado, e teria uma aposentadoria, isso não vai ocorrer, e mesmo com a PEC nós vamos modificá-la radicalmente, as pessoas precisam então desenvolver o outro lado da moeda, ou seja, o indivíduo
tem que pensar a médio, longo prazo no que é poupança. E isso é papel também do Estado, educar a pessoa para... Agora, 2 pontos. Em relação à PEC 241, na verdade, nós temos o quê? Uma restrição em relação à qualidade do serviço público prestado, mas pelo que você coloca, nós não teremos nenhuma alteração via PEC em relação a esse pagamento de juros. O Estado ele vai continuar buscando essa credibilidade com uma taxa de juros bastante elevada. Quer dizer, o custo ainda continua sendo nosso da população. Sim. Transfere para a população. Em relação à poupança, que você comentou aqui no outro programa, a poupança é uma questão interessante. Até nós falávamos, o brasileiro não tem o hábito de poupar, né? Mas, por outro lado, Gleito, se a gente olha a realidade brasileira, uma população pobre, que o que ganha mal dá para pagar a sua subsistência, haveria uma brecha para fazer poupança? É um tema que eu adoro, né? Porque eu falo isso em diferentes lugares, aulas, palestras, e sempre escuto a mesma demanda. Impossível. Eu falo, não é impossível. Porque quando eu falo em poupar, eu falo em 10%, e 10% é igual para quem ganha qualquer coisa. Lógico, o Estado muito ajudaria se mudassem a forma tributária. Se ele mudasse a forma que tributa-nos, e aí você pode discutir a questão do imposto de renda que incide de forma incorreta, você pode, o direto no produto, toda a cadeia de retributo do ICMS, tem várias formas que o Estado poderia colaborar, não há nem a menor dúvida disso. Mas, antes de discutir isso, o indivíduo tem que sentar e discutir a sua própria poupança interna. Ou seja, eu vou sentar com você, nós temos uma relação, nós temos um estabelecimento, simbolicamente, por favor, nós somos um casal. Como é que nós estamos demandando em casa? Começa em casa. Deve haver alguma torneira que está pingando. Se não houver alguma torneira que está além do pingo. E aí, aquela ideia, né? Se você tiver uma torneira com um pingo por minuto, são 60 pingos, por dia você obtém X litro ao mês. Eu tenho certeza, e falo isso há muitos anos, e fiz disso uma prática de vida. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tenho 30 anos de docência, e eu aprendi isso muito rápido, e eu fui muito privilegiado, desculpa fazer um particular aqui até deselegante, como a minha mãe queria muito me bancar, eu trabalhei 1 ano depositando o dinheiro da minha mãe integral na poupança. Então eu já nasci na vantagem, porque o primeiro dia que eu falei, mãe, eu trabalho, ela não sabia que eu trabalhava, que era professor, ninguém sabia em casa. O dia que ela descobriu que era professora, ela cortou a minha mesada, mas eu já tinha então 1 ano poupado. Então como que você corta? Como que você poupa? Imagine, você fuma. Bom, além de todos os malefícios de fumar, quanto isso resultaria ao final do mês, ao final de 1 ano? Não só do cigarro, mas de tudo que você compra enquanto medicamento para manter esse vício absolutamente hediondo. Pratique um esporte. O esporte vai te liberar uma série de endorfinas, vai você pensar. Às vezes é muito mais interessante você levar o teu filho ao parque no domingo para fazer um piquenique do que você catar o infeliz e enfiar dentro do carro, gastar combustível, queima carbônica e ir ao shopping. Então, se eu começar a fazer uma lista aqui, eu faço 100 tópicos para você que ao final de 1 mês resultarão em poupança. Isso é papel do Estado. Como é papel do Estado? Se ele tem parques, se ele fecha ruas aos domingos, aos finais de semana, aos dias de feriado, se ele estimula as pessoas a irem a locais públicos, quanto custa comprar em qualquer local o lanche? Quanto custa eu fazer um bom bolo, uma torta, pegar a minha família e ir a um parque? Levo todo mundo e vou dizer uma coisa, desafio-lhe a me dizer que não será muito mais prazeroso esse encontro da família, se possível com o celular desligado, no parque, do que qualquer shopping estressante, não tem de estacionar, calor, o cara cobra 10, 15, 20 reais para estacionar o carro. Tem uma coisa equivocada. Você coloca de forma muito cativante essas questões, só que eu vou te colocar uma outra questão aqui, que basicamente o teu discurso me aparenta um pouco com uma espécie de keynesianismo privado, ou seja, o Estado não dá mais conta e, portanto, o Estado transfere para você, indivíduo, essas ocupações. De fato, eu concordo contigo, se você olhar as gotas, você faz alguma economia. Agora, essa economia, ela é suficiente para que o indivíduo possa comprar aquilo que o Estado não lhe oferece mais, basicamente 3 itens, educação, saúde e previdência? Não, também não é meu papel mentir. Eu tenho uma fala que eu sempre digo, você não pode abrir mão do seu plano de saúde. Desculpe. Quem está me ouvindo não tem, dê um jeito de se organizar na vida. Isso não é poupar, isso é burrice. Você tem que ter um plano e não importa se você ganha 1, 10, 100 ou 1000.
Então, o Estado... Você ganha um salário mínimo de 800... Você vai ter que achar um plano alternativo para isso, e existem. Nós sabemos que existem. Não é o teu ideal. Não é um plano que vai te dar cobertura integral. Mas você tem que ter alguma coisa que você fuja. Por outro lado, você tem que ganhar consciência disso e cobrar do Estado, porque o Estado brasileiro custa muito caro. Então, você tem que ter a noção de quanto custa esse Estado para nós, e é alto, e o pouco que ele devolve. E aí eu tenho sempre uma fala. O Estado não devolve pouco por outra razão. Ele devolve pouco porque ele é mal gerenciado. Falta gerenciamento da entrada do recurso, mas falta muito mais, e acima de tudo, gerenciamento do capital humano que ele tem à disposição. Eu sou professor. A vida inteira eu coordenei, dirigi colégios particulares. Eu tinha um professor da rede pública e esse mesmo professor da rede pública fazia X horas na rede privada comigo. Ele tinha um comportamento comigo que ele não tinha no Estado. Por que ele tem comportamentos diferentes? Isso é mal gestão. Por que comigo ele funciona? Ou funcionava? Porque ele é gerenciado. E o que ele tem de medo? O imediato, perder o próprio emprego. Então você tem que regerenciar. Eu preciso deixar claro quais são as funções de Estado. E me desculpe, Clodomiro, não quero ser keynesiano em demasia aqui, liberal demais para os choques dos meus amigos da área de esquerda. Nós temos que encarar de fato e perguntar o que é papel de Estado. Eu não estou dizendo se é ou não é, estou dizendo o que é papel do Estado. Porque tem muita coisa que o Estado assumiu que não é papel do Estado. E não é simplesmente transferir a iniciativa privada, é chamar a iniciativa privada para o debate do real papel do Estado. Esse aspecto, e nós já caminhando aqui para o final da nossa entrevista, Gleito, a quem eu agradeço imensamente a sua presença, na sua avaliação final, a PEC 241 que está aí colocada, você olha isso de maneira otimista ou negativa? Né? E por outro lado, nós, enquanto sociedade, estamos tendo de fato espaço dentro dessa democracia possível de discutir os rumos do Estado que nós queremos? Bom, então, primeiro, em 2 minutos. Eu gosto de ser muito objetivo. A PEC já foi, então não há o debate. Esse debate não existe, não foi aberto para o debate. O governo quer, o governo aprova, ele faz jantarzinho, ele mima daqui, ponto. Então, proposta 1. 2. Eu entendo a PEC como necessária, porque nós estamos no curso do processo, não conseguimos fugir a ela. Eu sempre tive um olhar de poliana. Ao invés de olhar para o mal que ele me causa, que tal extrair dele o interesse que me sobra? Ou seja, o que é que há de positivo nisso? A sociedade vai ter que debater e um dos debates será a poupança. E no caso, a poupança, ela passa pela reforma da Previdência. Passa por todas as reformas, principalmente da Previdência, da tributária, redistribuir a carga tributária. Nós precisamos encarar o Estado como pertence. Nós temos que pertencer a ele, fazemos parte dele. Eu falo a reforma da Previdência porque esse poupar no longo prazo, que me parece que é o que nos falta muitas vezes, né? Nós temos um caráter muito imediatista de consumo, mas não olhando no longo prazo. Talvez a questão previdenciária que começaria a nos sinalizar para essa perspectiva. Quando todo mundo pensar assim, né? Nós dois pensando junto. Peraí, eu vou me aposentar com X, mas ao longo do processo, essa inflação que a gente tem vai me comer esse X e o Estado não vai me repor, o que eu farei? Essa é a grande questão. O que é que eu farei? Gleito, ou como eu farei? Muito obrigado pela sua presença. Tá, espero que você volte aqui para um outro bate-papo nessa perspectiva. Ficamos à disposição. Tá bom? Você que gostaria de morar bem, preste atenção nesse recadinho. Vamos falar de uma coisa boa. Aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais informações para você.
mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Meu amigo, minha amiga, nós hoje tratamos aqui de 2 temas, do meu ponto de vista, bastante importantes e relevantes. Falamos com o Dr. Aldo Pedalino a respeito do bruxismo, um assunto que interessa muitas pessoas em razão da saúde bucal e que acaba revelando impactos negativos em outras esferas do corpo humano. E também falei com o consultor, professor Gleiton Lima, a respeito da poupança, do endividamento do Estado brasileiro, que não é uma questão só do Estado brasileiro, uma questão hoje de ordem geral. Basicamente, vários estados na nossa tradição ocidental estão endividados em razão de fatores decorrentes da crise de 2008 nos Estados Unidos. E isso traz um impacto muito importante para o redimensionamento das nossas ações do ponto de vista privado. Falamos também da PEC 241, da PEC do teto de gastos do governo, e isso gera sempre um debate numa perspectiva mais liberal ou mais social. Entrevistamos aqui em outra oportunidade um entrevistado que tinha uma posição menos liberal do que aquela colocada pelo professor Gleiton Lima. Isso tudo para que você possa colher aí as mais variadas informações e formular a sua perspectiva em relação ao que se passa no país hoje. Acho que dessa forma o programa contribui para um espaço realmente democrático. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Pauta Debate, a sua sintonia, e espero revê-lo no nosso próximo programa. Tenham todos uma boa noite, um grande abraço e até lá. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.